Jesus andou pela terra como um mestre. Ele proferiu palavras que mudaram corações. Suas palavras eram simples, mas poderosas. Eram histórias, repletas de sabedoria. Jesus queria que todos entendessem sua mensagem. Ele falava sobre amor, fé e perdão. Ele usava exemplos com os quais as pessoas se identificavam. Suas histórias são chamadas de parábolas. Como uma lâmpada, elas iluminam nosso caminho. Elas nos mostram como viver. Elas oferecem esperança e orientação. Por que Jesus falava em parábolas? Ele usava essas histórias simples para comunicar verdades profundas. Ele queria alcançar a todos, independentemente de sua origem ou status social. Uma parábola é como um enigma. Ela faz você pensar e refletir sobre sua própria vida. Ela faz você se perguntar: o que isso significa para mim? E como posso aplicar isso no meu dia a dia? As parábolas de Jesus eram sobre a vida cotidiana, coisas que todos podiam entender. Ele falava sobre agricultura, ovelhas e moedas, elementos comuns na vida das pessoas daquela época. Essas eram coisas que as pessoas conheciam bem e com as quais podiam se relacionar facilmente. Mas as histórias tinham significados mais profundos, que iam além das aparências. Elas eram sobre o amor de Deus, o perdão e o reino dos céus. Conceitos que Jesus queria que todos compreendessem. Cada história era uma pequena semente, cheia de potencial. Plantada no coração, ela poderia se transformar em grande fé, crescendo e florescendo ao longo do tempo. As parábolas de Jesus continuam a inspirar e ensinar, passando de geração em geração, tocando corações e mentes. Elas nos lembram que, mesmo nas coisas simples da vida, podemos encontrar grandes verdades e lições espirituais. E assim, as histórias de Jesus continuam a ser uma fonte de sabedoria e inspiração, guiando-nos em nossa jornada espiritual. Uma parábola é sobre um pastor. Ele tinha 100 ovelhas. Cada uma delas era preciosa para ele, e ele cuidava delas com grande dedicação. Todos os dias, ele as levava para pastar e as protegia de perigos. Mas um dia, uma ovelha se afastou do rebanho e se perdeu. Ela estava sozinha e com medo, longe da segurança do grupo. O pastor, percebendo que uma de suas ovelhas estava faltando, deixou as 99 em segurança e foi em busca da perdida. Ele procurou por todos os lugares, enfrentando terrenos difíceis e perigos. Quando finalmente a encontrou, ele se alegrou imensamente. A ovelha estava salva e de volta aos cuidados do pastor. Ele a carregou para casa em seus ombros, mostrando seu amor e dedicação. A ovelha estava segura novamente e o pastor estava feliz por tê-la encontrado. É assim que Deus se sente a nosso respeito. Ele nos procura incansavelmente quando estamos perdidos e se alegra quando nos encontra. Somos preciosos para Ele, mesmo quando estamos perdidos. Seu amor por nós é incondicional e eterno. Outra parábola fala de uma mulher que perdeu uma moeda. Esta moeda era muito valiosa para ela, e ela não podia descansar até encontrá-la. Ela procurou por ela em todos os lugares, varrendo a casa e virando cada canto e objeto. Sua determinação era inabalável. Quando finalmente a encontrou, ficou radiante. A alegria de recuperar algo tão precioso era imensa. Esta parábola nos lembra que Deus nunca para de nos procurar. Ele está sempre à nossa procura, desejando que voltemos para Ele. Ele celebra quando encontramos o nosso caminho de volta para Ele. A alegria no céu é grande quando um de nós retorna ao seu amor e cuidado. E Jesus contou uma parábola sobre um dono de uma vinha. Ele contratou trabalhadores em diferentes horários do dia. Mas, ao final do dia, ele pagou a todos o mesmo salário. Alguns trabalhadores reclamaram. Eles acharam injusto. Mas o dono disse que era seu direito ser generoso.
Esta parábola nos ensina sobre a graça de Deus. É um presente, não algo que ganhamos. O amor de Deus é para todos, não importa quando o encontram. Ele nos recebe de braços abertos em seu reino. Em outra parábola, um agricultor planta sementes. Algumas caem no caminho, algumas em terreno pedregoso e algumas entre espinhos. Apenas as sementes semeadas em solo bom crescem. A semente representa a palavra de Deus. O solo é o nosso coração. Se nossos corações estiverem abertos, sua palavra crescerá dentro de nós. Daremos bons frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades florescerão em nossas vidas. Elas serão evidentes na maneira como tratamos os outros. Irradiaremos seu amor e sua graça. Talvez a parábola mais famosa seja sobre um pai e seus 2 filhos. Esta história, contada por Jesus, é conhecida como a parábola do filho pródigo. O filho mais novo, impaciente e ansioso por viver sua própria vida, pede sua herança e então sai de casa. Ele quer experimentar o mundo e acredita que o dinheiro lhe trará felicidade e liberdade. Ele gasta todo o seu dinheiro com uma vida de farra, gastando sem pensar no amanhã. Ele se entrega a prazeres momentâneos, sem considerar as consequências de suas ações. Quando não lhe resta nada, ele se vê sozinho e desamparado. Sem dinheiro e sem amigos, ele decide voltar para casa, cheio de vergonha e arrependimento. Ele teme a reação de seu pai, mas não vê outra saída. Seu pai, em vez de ficar com raiva ou ressentido, corre para encontrá-lo assim que o vê à distância. O amor do pai é tão grande que ele não consegue conter sua alegria ao ver seu filho retornar. Ele o recebe de volta de braços abertos, com lágrimas de alegria nos olhos. O pai não se importa com o que o filho fez. Ele está apenas feliz por tê-lo de volta. Esta parábola nos ensina sobre o perdão incrível de Deus. Assim como o pai na história, Deus está sempre pronto para nos perdoar, independentemente de nossos erros. Não importa o que tenhamos feito, Ele está sempre pronto para perdoar. Tudo o que precisamos fazer é nos arrepender e voltar para Ele com um coração sincero. Ele nos recebe de volta em casa de braços abertos, celebrando nosso retorno com alegria. A história do filho pródigo é um lembrete poderoso do amor incondicional e do perdão de Deus. Tudo o que temos que fazer é voltar para Ele. Não importa quão longe tenhamos ido, sempre podemos encontrar o caminho de volta para o amor e o perdão de Deus. Estas são apenas algumas das parábolas de Jesus. Cada história contém uma mensagem poderosa. Elas nos ensinam sobre o amor, o perdão e a graça de Deus. Elas nos mostram como viver uma vida que seja agradável a Ele. Embora ditas há séculos, essas lições ainda são relevantes hoje. Ainda lutamos com as mesmas questões: perdão, ganância, fé e amor. As palavras de Jesus oferecem sabedoria atemporal. Elas nos guiam pelas complexidades da vida. Elas oferecem consolo em tempos de desespero. Elas nos lembram que não estamos sozinhos. A mensagem de Jesus era simples: amar a Deus e amar ao próximo. Este é o maior mandamento. É o fundamento de seus ensinamentos. Quando amamos a Deus, queremos agradá-lo. Queremos seguir seus mandamentos. Quando amamos os outros, os tratamos com gentileza, compaixão e respeito. Nós os perdoamos, assim como Deus nos perdoa. O amor é o maior presente que podemos dar. É um reflexo do amor de Deus por nós. Esforcemo-nos para viver esse amor em nosso dia a dia. Sejamos suas mãos e pés neste mundo. As parábolas de Jesus são como fios em uma tapeçaria, cada uma única, mas conectada. Juntas, elas criam uma bela imagem do amor de Deus por nós. Elas oferecem esperança, orientação e inspiração. Elas nos lembram que somos amados além da medida. Somos perdoados. Nunca estamos sozinhos.
Que essas histórias continuem a tocar seu coração. Que elas o aproximem de Deus. Que elas o inspirem a viver uma vida repleta de amor, fé e propósito. Uma vida que reflita a luz de Jesus, a luz do mundo. Se você curte um conteúdo incrível, precisa se inscrever no canal. É só clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Curtiu o vídeo? Então dá um like e compartilha com seus amigos. Tem dúvidas ou sugestões? Deixa um comentário aqui embaixo, a gente adora conversar com vocês. A sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.